Bem-vindos a mais um programa Elga e Você. Eu sou a Elga Figueiredo e vamos estar juntos na próxima hora com muita informação, com credibilidade. E o bate-papo de hoje é sobre o câncer, que é o mal que assombrou e assombra a humanidade. Mas as notícias são animadoras. Já confere aí o nosso super programa de hoje. O câncer ainda é a pior causa de morte ao redor do mundo. Mas a velocidade dos estudos, pesquisas e últimas descobertas traz esperança à humanidade. Já existem vacinas sendo testadas como forma de prevenir e até curar a doença. Testes com imunizante não são novidade na oncologia, mas com os avanços da tecnologia existem diferenciais animadores nos últimos testes, que podem fazer o organismo detectar e reagir a tumores. Os tratamentos contra o câncer também evoluíram muito, trazendo um aumento importante nas chances de cura e qualidade de vida aos pacientes. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E vamos iniciar o nosso programa falando de pessoas e acontecimentos aqui da nossa Cuiabá e do nosso Mato Grosso. Chegou a hora de Você em Evidência. Iniciamos o nosso quadro falando de saúde. A Clínica Vida, em Várzea Grande, traz a saúde na palma da sua mão. É isso mesmo. Agora, com o app Vida VG, você pode agendar consultas e exames, ver o resultado dos seus exames em apenas um clique. Um aplicativo que permite acesso a todos os serviços da Clínica Vida, proporcionando ao paciente agilidade e redução de tempo. É a Clínica Vida na busca incessante de um atendimento em excelência humanizado na saúde integral do paciente. E tá chegando a hora, feijoada no Restaurante Fogo, cozinha rústica na entrada de Chapada dos Guimarães, no dia 17/12, anotem aí. Roda de samba com show nacional com André Lara, neto da diva do samba, Ivone Lara e muito mais. Ingressos na Prime Eventos, no Shopping 3 Américas Térreo. Prepare os dedinhos. Em dezembro tem samba, feijão e fogo. Para quem não abre mão de um bom evento, tem show nacional com André Lara. Para quem adora um menu, feijoada assinada por Elvésio Maciel. Em dezembro tem samba, feijão e fogo, em Chapada dos Guimarães. E vamos aos aniversariantes da semana. E os parabéns do Elga e Você vai para o empresário Fabiano Fernandes, de Primavera do Leste, que comemora mais um ano de vida amanhã, dia 8 de dezembro. Muita saúde, paz e prosperidade para você, Fabiano. E quem também está de aniversário no próximo dia 11 é a doutora Paloma Valk, da Oncolog. Que Deus ilumine sempre os seus caminhos e de toda a sua família. E um feliz aniversário, doutora!
E aí, minha gente, gostaram do nosso quadro de hoje? Eu adoro poder falar de pessoas e acontecimentos aqui da nossa terrinha. Mas o Elga e Você só está começando. Na sequência, temos um bate-papo muito importante falando sobre câncer e todas as novidades que chegaram já é uma realidade, com o doutor André Crepaldi e doutora Laís Souza, da Oncolog. A partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo sensacional com muita informação do jeito que a gente gosta e com convidados especiais. Retornando aqui em nosso programa, eu estava com saudade do doutor André Crepaldi, oncologista. E olha, ficou um tempão sem vir aqui, doutor. Sim, trabalho demais, mas agora vamos voltar. Doutora Laís, maravilhosa. Olha, é sempre uma honra ter você também aqui, porque traz informação com credibilidade e esse é o nosso propósito, doutora, é trazer informação para as pessoas que estão em casa, adquirirem essa responsabilidade de se cuidar e também ter aquela responsabilidade com a prevenção, né, que é o que faz toda a diferença na questão oncológica. Então é sempre um prazer ter você aqui, doutora. É sempre um prazer estar aqui, em especial para conversar em uma linguagem mais fácil, mais tranquila, trazendo informação de qualidade e divertida, né? Isso. Porque estar aqui é sempre muito divertido. Ô, muito doutora, obrigada mesmo. Eu acredito que essa descontração e esse linguajar que a gente consegue ter aqui nessa conversa, conseguimos conectar as pessoas e também trazer esperança, né, doutor? Eu acho que esse é um ponto muito importante do momento, que o câncer ele já não assombra mais como era alguns anos atrás, até mesmo pelo avanço, né, doutor André? Exatamente. Antes era como se fosse uma sentença de morte, né? As pessoas mais antigas Sim. não falavam a palavra câncer, né? Isso que atrai, né, doutor? Exatamente. Eu tenho um diagnóstico e realmente era isso, as pessoas escondiam. E hoje realmente a gente está vendo uma mudança aí no cultural. Sim, e que mostra realmente os grandes avanços que a gente está tendo. E mesmo que seja uma doença muitas vezes chamada de incurada ou incurável, ela se transforma muitas vezes em uma doença crônica, como uma pressão, hipertensão arterial, uma doença do rim, etc. Né? Várias dessas doenças. A gente realmente tem esse perfil hoje de tratamentos e de acompanhamentos, principalmente na área de oncologia, que a gente atua a parte clínica, né? Que usa medicamentos e imunoterapias, etc. Essa comparação com doenças crônicas traz também, né, uma esperança, uma tranquilidade, né, doutora, que você fala, nossa, já existe tantas doenças, tipo diabetes, né, que existe vários tipos aí, mas que são controladas. Você realmente tem uma rotina, né, tomando os medicamentos necessários e tendo uma alimentação, você consegue controlar e ter uma qualidade de vida com essa doença, infelizmente, estando aí a vida toda com você, né, doutora? Com certeza, em especial os cânceres que são diagnosticados em fase inicial, esses são os que têm maior chance de cura. E mesmo quando a gente tem os pacientes com doença metastática, que são os pacientes que se tornam os pacientes com câncer e doença crônica, porque eles podem sim viver muitos anos, em especial com o advento das novas terapias, porque a oncologia não para, a gente fica... Sim, ficamos loucos! Essa proximidade que eu tenho com a Oncolog, sempre nós estamos aqui pesquisando as novidades para trazer a pauta aqui do nosso programa e aproveitar que nós temos profissionais como vocês para poder falar desse assunto de forma segura, porque eu acho que hoje, eu comentei com vocês um pouquinho antes de iniciar a entrevista, a informação, ela está aí disponível, mas existe todo tipo de informação, você encontra de tudo. Todas as vertentes em relação a um tema. Então a gente precisa ter essa segurança de profissionais que estão aí diariamente buscando o que há de melhor e sabendo que realmente é efetivo, né, doutor, o que é de verdade, né? Exatamente, que você abre qualquer Abre notícias, o Google, né, Google você vai ter doutor? notícias de tudo, né? Sim. E de oncologia realmente vem muita coisa. E às vezes
A gente brinca, está no consultório, chega um paciente e fala, aquele tratamento funciona, você nem viu, porque na verdade não é um tratamento, são coisas que estão sendo estudadas, Entendi. São pesquisas que vêm lá do básico ainda. E aí, quando isso é colocado na mídia, muitas vezes vem de uma forma que é um tratamento que já está chegando. E demora tempos aí para chegar. Mas a mídia tem uma culpa aí, viu? Tem, doutor? É um sensacionalismo. Imagina falar, olha, descobriu a cura do câncer. Pronto. Todo mundo acessa, sabe, doutora? verdade. Infelizmente, as pessoas são reféns desse sensacionalismo para mais um clique, para ter bastante acesso a alguma matéria veiculada. Então, eles dão uma potencializada na informação e isso traz esse tipo de comportamento. Eu acredito que vocês são alvos disso, né, no consultório, diariamente. Com certeza, porque isso dá ibope, né? Dá likes, mas de fato, além da rotina que nós temos ambulatorial de atender os pacientes, nós precisamos estar dia a dia se atualizando com material de qualidade. Então, nós temos os sites onde nós estudamos, onde as informações são realmente verdadeiras e são aprovadas por todos os órgãos públicos para que a gente possa estar divulgando e realizando esse tipo de tratamento. E aí só assim os pacientes vão chegar no ponto de receber esse tratamento. Mas até lá tem muito burburinho, né? Eu fico aqui com as minhas anotações, por isso eu falo, nossa, eu sou tão grata por ter a Oncolog, porque a gente tem essa confiança, né? Legal. E a gente pode sempre estar, o que vocês acham dessa pauta? Isso aqui procede? Mas, seguindo em frente, doutor André, nós estamos falando que a oncologia não para, tem muitas novidades aí, pesquisas, avanços que já são realidades, né, doutor? Eu acredito que alguns anos atrás, nossa realidade era totalmente diferente e hoje já tem vários tipos de tratamentos que já estão sendo realizados e são eficazes, né? Exatamente. Pesquisa é uma coisa interessante para o público entender. Quando se fala em pesquisa médica, são pesquisas, tudo que a gente usa de remédios hoje em dia, seja em qualquer área, não só de câncer, passou por pesquisas, que vem lá do básico até pelo ser humano. Sim. E daqui a pouco vamos falar com a doutora Laís, que ela tem bastante coisas com relação à pesquisa. E isso, quando se fala em pesquisa, muitas vezes você está com um paciente, chegou um momento em que nós não temos opções liberadas para uso, por exemplo, no Brasil. A partir daí, naquela doença específica, existem linhas de pesquisa, ou seja, vamos dar um exemplo, um câncer de mama que já fez alguns tratamentos, ou que não fez, mas que está surgindo uma medicação nova. Então, esse paciente pode entrar numa pesquisa para que teste esse novo medicamento, mas junto com medicamentos que são ativos, então não é uma coisa de cobaia. Entendi. A pesquisa médica, a pesquisa clínica que a gente chama, ela é extremamente regulamentada. A gente fala muito sobre a guerra, na Segunda Guerra, onde houve abusos, né, com os nazistas que realmente utilizaram as pessoas de cobaia. E a regulamentação mundial, não é brasileira, é muito forte para isso. Entendi. Então, as pessoas, para entrarem numa pesquisa, o centro de pesquisa que faz isso assume uma série de regras, assina por isso, o paciente também, quando vai entrar, tem um termo que ele deve consentir a pesquisa, Sim. que é o termo de consentimento, e a partir daí entra nessas pesquisas que realmente são ótimas, são medicamentos que não estariam disponíveis tão cedo e que podem ajudar. E mudando um pouco, isso era muito difícil para ter acesso. Por exemplo, esse paciente está num consultório aqui comigo e pergunta se tem uma pesquisa nessa linha de doença que ele tem. Sim. Muitas vezes, se não tinha em Cuiabá ou em algum lugar que você conheça em São Paulo, existe um monte de centros no país que não são interligados. E aí você não tinha como, tem que ficar ligando ou mandando e-mail, tudo. A doutora Laís, junto com os fundadores, que ela vai falar, montou um aplicativo no sentido de integrar essas pesquisas no país. Entendi. Eu já falei para ela que isso aí futuramente vai ser no mundo, não é só no país. Com toda certeza, doutora Laís. E realmente é um avanço e é uma facilidade para os dois lados, para o paciente que está procurando o tratamento e para o centro que
de pesquisa que vai ter o acesso também a isso. Então, interliga os dois lados e realmente veio resolver... de informação, daí facilitando, né? Exatamente, veio resolver aí um problema muito grande na parte oncológica e de pesquisa e ajudar os dois lados. A doutora pode falar sobre parabéns, isso. Né, doutora, Obrigada, pela muito iniciativa, pela obrigada. atitude de perceber uma necessidade no mercado e suprir, né, essa falta de uma forma tão maravilhosa, né? O aplicativo hoje, a tecnologia nos dá essa oportunidade, né, doutora? Na verdade, nós viemos para sanar uma dor que já existia e é uma dor crônica, não é? É porque para você buscar uma pesquisa, você precisa ter um contato, ligar ou entrar em grupo de Telegram, WhatsApp, só que você atende muitos pacientes durante o dia, prescreve quimioterapia, faz relatório, então assim, não cabe na nossa rotina estar fazendo essa busca. E esses tratamentos, na maioria das vezes, são bem caros. Os pacientes, muitos do SUS nunca teriam acesso, convênios que não são tão, vamos dizer, convênios mais burocráticos, Entendi. né? E aí o que nós fizemos e nós fazemos hoje é mapear todos os centros de pesquisa que existem no país e todos os seus estudos e nós alocamos dentro de uma plataforma digital, que é um aplicativo tanto para iPhone quanto para o Android e site, né? O médico entra ou o profissional de saúde, pode ser, nós temos para todas as especialidades, mas nosso carro-chefe é oncologia e hematologia, até porque é nosso grande know-how. E em 3 cliques ele consegue achar a pesquisa que ele precisa. Oncologia, câncer de mama, os tipos, né? Nós temos os tipos de câncer que você já sabe. Sim. Tá quase uma oncologista. Olha, eu estou assim, ó. O conhecimento agregado aqui é muito graças a vocês. E em 3 cliques você está dentro da pesquisa, você já preenche os dados do paciente e é interligado com o centro de pesquisa. Então essa ficha já é direcionada para o centro de pesquisa, o centro de pesquisa já começa a conversar com o paciente e ele vai para esse centro de pesquisa para estar sendo avaliado pessoalmente se ele preenche realmente todos os critérios para pesquisa. Mas aí esse paciente já vai triado, então ele não vai ter esse custo, sendo que ele não passou por uma triagem antes. Esse paciente ele é triado previamente. Entendi. Doutora, só tirar mais uma dúvida aqui, Certo. que eu não sei se a doutora falou mesmo, eu perdi. Tanto o paciente quanto o médico podem ter acesso a esse aplicativo? Não é exclusivamente dos médicos? Nós temos 2 interfaces. Entendi. Uma para os profissionais de saúde, Entendi. que essa é a nossa grande expertise, então você pode falar para o seu médico, doutor, você conhece alguma pesquisa clínica que seja apropriada para o meu caso? E se ele falar que não, aí você pode falar para o seu médico, procure no Lavi, porque lá vai ter. Adorei. E esse é o nosso grande know-how, até por conta das leis que regem a pesquisa clínica, as leis de proteção de dados dos pacientes, é por conta dessa questão. E nós temos uma parte na página, você pode entrar, lavi.app, né, e participar de pesquisa. Todas as pessoas que tenham interesse em participar de uma pesquisa, pessoas com doença ou não, deixam sua ficha, preenchem sua ficha e a gente fica com esses dados e nós tentamos alocar esse paciente em uma pesquisa. Entendi. Então nós temos essas 2 vertentes. Olha dentro da plataforma. Né? É um recurso a mais que a pessoa tem para estar buscando alternativas. E falando de pesquisa, como vocês já falaram muito aqui, que tem muitas pesquisas sendo realizadas, que a oncologia avança a cada dia, graças a Deus, né? Isso é algo que aguça a nossa esperança de um avanço rápido e de uma possível cura para vários tipos de cânceres, né? E nós ouvimos falar aí também agora muito em vacinas. A gente fica... Cada vez que você clica lá no Google, né, doutor, como eu falei agora, vem muitas informações e principalmente quando tem essa palavra vacina e câncer, é algo que você encontra vários tipos de conteúdos. Mas eu sei que vacina para câncer já é uma realidade, que é no caso do HPV, né, que é preventiva. A gente já conversou várias vezes sobre o HPV aqui, as vacinas que precisam aí, inclusive, nós batermos sempre nessa tecla para os pais fazerem
levarem aos filhos, né, e vacinarem, porque ajuda muito no impedimento de um possível desenvolvimento futuro de algum câncer. E este programa está fantástico e tem muito mais vindo aí. Vamos dar uma paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com eles, doutor André Crepaldi e doutora Laís Souza, da Oncolog. Essas vacinas de agora, que falam que foram descobertas após o Covid, então a gente ouve várias informações desse tipo. Existe algo, doutor André, sólido sobre alguma coisa nova, algo que seja concreto em relação a vacinas para câncer? Eu acho que tem às vezes muita informação e algumas que deixam mais confusos, né? Sim. Realmente, a gente pode dividir a vacina em prevenção, que aí você tem a do HPV, vacina de hepatite. Hepatite B, por exemplo, ela pode ser preventiva para desenvolver um câncer de fígado, porque ele está ligado a isso também. E aí você passa para as vacinas que são de tratamento, que aí hoje realmente está se caminhando e já se tenta há muito tempo fazer isso, realmente tirar um fragmento de um tumor, já se fez isso muito com a pele, tumor de melanoma, de tirar, fazer extratos e tentar alguma vacina e estimular o organismo para lutar. Isso já teve algumas com bons resultados, outras não. Mas de prático, a gente tem hoje uma que é uma vacina para o câncer de próstata, não disponível no país. Não é disponível no Brasil de alto ainda custo, não. Não sei nem quanto custa um tratamento, mas é alto custo e não tem ainda porque você depende de algumas coisas. Tem que tirar uma célula de defesa desse paciente, tratar ela para que ela fique estimulada pelo tumor e voltar para o organismo para fazer. Então, isso é uma maneira que hoje já está em uso clínico, isso já não é mais pesquisa, já usa fora do país para isso. E as outras que estão vindo, a gente tem outra que não seria exatamente uma vacina, mas que é essas novas terapias para doenças hematológicas, chamado CAR-T, que é C-A-R-T, CAR-T-cell, que chama, e é um tratamento que foi muito divulgado no país, em Ribeirão Preto. Teve um centro da faculdade que foi o primeiro a fazer esse tratamento, até o paciente depois veio a falecer de um acidente e estava curado, câncer, né? com essa doença. Que maravilha! E tem, hoje realmente é uma realidade que também não tinha disponível. Hoje os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, em Curitiba, estão se estruturando para início desses tratamentos para leucemias, linfoma, doenças hematológicas. Sim. E para as outras coisas, né, para as outras patologias, doenças, realmente são todas em linhas de fase de pesquisa ainda. Para o câncer de mama, que é o mais comum. E existe um monte de outras que se confunde no tratamento, que chamam de vacinas muitas vezes, que são anticorpos que se usa para tratamento, né? Que o paciente muitas vezes fala isso. Tava ali. Pode falar. Não, até porque quando nós vamos explicar para os pacientes, é um pouco difícil falar para eles, você vai fazer a quimioterapia mais um anticorpo monoclonal, por exemplo. E a gente acaba falando para ele, é a quimio mais uma vacina, porque ela não tem os efeitos de toxicidade que a quimio oferece. Muitas vezes o paciente recebe esse anticorpo monoclonal e não tem efeito nenhum de toxicidade com relação a ele. Aí os pacientes acabam confundindo que eles estão fazendo uma vacina, mas não é exatamente isso que acontece. Entendi. Mas veja, com relação você estava falando em avanços, a cura, nas últimas semanas eu atendi uma paciente que a gente já está há 6 anos em tratamento com o uso de um anticorpo. Era uma doença espalhada, fígado, pulmão, e que já está esse tempo todo em uso de uma medicação, uma doença totalmente desapareceu, remissão completa. Não detecta no corpo? Jamais? Os exames? Isso até um dilema hoje em dia, a gente já tem visto em congresso uma vez com relação a isso.
se vai parar um medicamento ou não, que é o uso do Herceptin e o Perjeta, são 2 medicamentos, porque a doença desapareceu. E aí você está esse tempo todo, e isso é um dilema para todo mundo. Se permanece em tratamento, se para, porque já há alguns anos que faz todos os exames, tomografias PET, que é aquele exame mais complexo, e não detecta. Então, é um grande avanço para a medicina. A gente não tinha tratamento para isso. E a gente está, muitas vezes, tem casos fantásticos de resultados e que a gente também fica super feliz e anima realmente. E eu sei que na profissão de vocês, lógico, oncologistas, vocês pisam em ovos para passar alguma informação. Não que a gente não quer estimular as pessoas a terem esperança de um tratamento. Hoje tem que ir, sim, atrás, descobrir quanto antes. Vocês batem nessa tecla toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar aqui. Mas cada ser humano é diferente, né? Então é difícil você falar, funcionou para um, de repente, para outro não vai ser a mesma realidade. Então eu vejo que vocês passam a informação assim com muito cuidado e eu entendo. É exatamente isso. Doutor, funciona? A grande resposta para todos os pacientes é que durante o tratamento a doença pode desaparecer, pode diminuir, pode estabilizar e mesmo com o tratamento, infelizmente, alguns doentes acabam progredindo a despeito de estar realizando os tratamentos. E isso também está relacionado com a imunidade daquele paciente. Então, cada paciente é um ser único, ele é tratado com as medicações, alguns têm respostas brilhantes, outros nem tanto, mas esses são os casos que acabam fugindo fora da curva. Sim. E a gente fica, será que eu paro, será que eu continuo? A gente acaba continuando, né? Na grande maioria dos casos, porque são tratamentos que não trazem toxicidade para o paciente, que são essas vacinas que os pacientes acabam falando. Então, a gente opta por continuar. Os tratamentos que têm maior toxicidade, a gente acaba dando pausas mais frequentes. Entendi, porque não traz prejuízo, é melhor continuar, né, doutor? Exatamente. O time está ganhando, né? E quando a gente fala eu ia querer continuar. Exatamente, eu também. Quando a gente fala em doença, muita gente, e a gente mesmo, quer uma coisa que é imediata, né? Sim. É um remédio que curou, mas isso faz parte de todo um organismo que vem, a parte espiritual, a parte mental, perfeito, que afeta toda a imunidade e a resposta ao tratamento. E aí não só no câncer, não, em qualquer coisa, numa dor na junta, em qualquer situação. A gente sabe que as doenças imunológicas, reumáticas, tem esse perfil que quanto mais o organismo se debilita como imunológico Sim. e mental, piora tudo. E no câncer também. Então a gente tem que pensar no nosso organismo como um todo e não só como vou dar um remédio e acabou. Não é isso. Entendi. Não, tem um monte de coisa. Com certeza. E é importante ressaltar aí essa humanização que vocês trazem no tratamento do câncer lá, através da Oncolog, e também a equipe multidisciplinar que compõe também um profissional que trata também esse lado, que é o mental, né? Um psicólogo oncológico, que sempre está ali fazendo aquele acompanhamento e colocando o paciente nessa condição de estar preparado mentalmente para receber essa medicação, estar positivo também, que isso muda muito, né, doutora? Com certeza. Eu costumo dizer que tem aqueles pacientes que eles estão bem mentalmente, eles praticamente levam o tratamento muito melhor do que os pacientes que já estão debilitados emocionalmente e espiritualmente. Eu tenho até casos, não sei se o doutor André tem, mas de pacientes que são especiais, que às vezes eles não estão entendendo muito bem do diagnóstico e eles não... Eu já tive 3 casos que eles não tiveram toxicidade nenhuma. É impressionante. Gente, olha só como a mente é poderosa demais. Nossa, que interessante isso. Já que ele não tem noção muito do que está acontecendo ali, ele não se envenena, né? Exatamente. Com maus pensamentos ou com aquele negativismo de achar que para mim acabou. Infelizmente, alguns recebem muito mal o diagnóstico, né, doutor? Exatamente. Entram em depressão, que a gente está falando, que afeta tudo. Afeta a imunologia do corpo. A gente vive falando de avanços com imunoterapia. A imunoterapia nada mais é do que tentar estimular o seu sistema imunológico de novo. A combater? Exatamente. Como se fosse isso? Os remédios chamados imunoterapia fazem isso. Eles
entram no corpo e ligam novamente o sistema imunológico, deixam, porque o câncer, ele como se desligasse a célula de defesa para não destruí-lo. E a imunoterapia é isso. E a nossa mente também cai nisso, né? Entrou em depressão, muitas vezes tem. A gente não tem, isso perguntam sempre, a depressão causa câncer? Nos livros, classicamente, de medicina, não tem isso. A gente, não tem nada comprovado. Não. Nada comprovado, bom para fazer um estudo clínico aí. Exatamente. Mas a gente vê muito pacientes que chegam, que teve uma morte na família, teve um outro evento triste, e a partir daí entrou em depressão e vem com uma doença realmente depois. Isso acontece com frequência. Gente. Olha, é tão importante falar sobre isso e ter essas informações para as pessoas terem esse comprometimento em cuidar da saúde mental, né? Que isso realmente muda em vários segmentos, várias áreas da sua vida, principalmente na sua saúde também. E gente feliz, positiva, vai malhar, né, doutor? Exatamente. Doutor atleta. Vai malhar, cuida da sua alimentação, porque a gente é o que a gente come mesmo. Então, as pessoas assim, terem aquela responsabilidade de fazer a sua parte, né? Comer bem. Isso, realmente, a alimentação é algo que muda em um tratamento também, né? Com certeza. Nós temos estudos para pacientes de câncer de mama, que as pacientes que faziam atividade física antes, durante e depois do tratamento, a doença volta a menos, as pacientes vivem mais, e nós, oncologistas, a gente trabalha muito com dados e estudos que realmente comprovaram o benefício. Então, por isso que é um pouco delicado para a gente falar dessa questão de depressão, porque a gente não tem um estudo que nos trouxe essa resposta, mas a gente acaba vendo no dia a dia e aí a gente acaba levantando essas hipóteses. A experiência, né, doutora? Direto ali com o paciente, você consegue entender, mudar, falar os pacientes que vêm aqui, que são positivos, que acreditam, que fazem a sua parte, que querem realmente vencer, né, esse momento, essa etapa aí, enfrentar esse câncer aí de frente em frente, né, tipo assim, sem colocar a doença como algo assim que realmente agora acabou para mim, esses pacientes evoluem mais. E tem uma coisa que eu costumo falar para os pacientes que eu gosto muito, é que a doença pode ser ruim, ok, mas também é a especialidade que mais avança. Então, nós precisamos tratar hoje e seguir esse tratamento otimistas, porque se em algum momento falhar, na oncologia é a especialidade que tem mais certeza de que haverá um tratamento subsequente. E talvez hoje não tenha, mas amanhã, quem sabe sim. Então a gente precisa viver e tratar e pagar para ver. Olha, mas que notícia maravilhosa, porque eu acredito que o bicho-papão é um câncer, né, para a humanidade. Aí falar que é a área que mais evolui, que tem novidade a cada dia, que tem várias pesquisas, isso é uma notícia boa demais. E vamos chamar mais um intervalo, mas é bem rapidinho, tem muita coisa boa vindo aí. A gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo cheio de informação sobre o câncer. Nós estamos em dezembro, né? Então estamos a cor é o laranja, então, para o câncer de pele, que é um tipo de câncer importante para nós cuiabanos, né? Que infelizmente temos aí o sol para cada um, né? Aqui em Cuiabá, e a gente precisa ter esse cuidado redobrado para com protetor solar, evitar sol nos horários que não são indicados. E como é que está o avanço do câncer de pele neste ano? Doutora André e doutora Laís já teve aqui bater um papo sobre câncer de pele, né? Agora já passou um ano, doutora. Já fez um ano, passou muito rápido. Muito rápido, né? E esse ano, doutora, alguma novidade? Tem muitas. Na verdade, alguns tipos de câncer tiveram avanços muito grandes porque aumentaram os estudos de subdivisão deles. Então você vai... Antes era um câncer de pele, hoje não, é câncer de pele que tem sobrenome, tem um terceiro sobrenome, assim... Entendi. Antes era generalizado. Exatamente, dividia basicamente em dois, que era o melanoma e o não melanoma. Hoje o melanoma, por exemplo, tem um monte de subtipo. E para cada um desses hoje, a gente tem para alguns deles drogas específicas.
e que nesse último ano, desde quando a doutora Laís veio para cá, novas drogas foram lançadas também nisso. Imunoterapia avançou um monte para entrar no tratamento do melanoma e alguns cânceres tiveram, o melanoma foi um deles, câncer de pulmão foi um avanço absurdo. Olha que maravilha! Mama é outro que... Avançou também. Inúmeros medicamentos novos. Que notícia maravilhosa. O que a doutora falou agora há pouco, exatamente isso. A gente tem avanços mês a mês. A gente dá... em oncologia, a gente tem muitos fluxogramas de tratamento, são os guias de tratamentos. E esses guias agora estão mudando numa velocidade absurda, né? Antigamente, o oncologista podia ficar, acho que há 15, 20 anos atrás, ele podia ficar até uns 2 anos sem atualizar. Hoje não fica 15 dias. Não fica 15 dias. Tem que estar ligado o tempo inteiro em tudo. Exatamente, é uma loucura. Gente, mas que maravilha. E falando do melanoma, no passado ninguém queria tratar melanoma. Melanoma era o patinho feio, porque os pacientes, em especial com doença metastática, a grande maioria falecia em 6 meses. E a imunoterapia ganhou muito espaço e chegou pro melanoma primeiro do que para as outras subdivisões de câncer. O que a gente faz é tirar o freio, né, da imunidade, ensinar a própria imunidade do paciente a atacar o tumor, além da imunoterapia drogas-alvos para o melanoma. Então, começou a acontecer de os pacientes responderem, já com nódulo em pulmão e fígado, responder completamente com imunoterapia ou droga-alvo e desaparecer toda a doença. E em um grande número de pacientes, não é só um ou outro, como a gente vê em alguns tumores, mas a grande maioria dos pacientes respondem com essas terapias, tumores desaparecem e aí a gente fica naquele dilema, 2 anos fazendo a medicação, sem ver doença, o que eu faço? Paro, continuo? Ainda é dividido os grupos, né? Alguns continuam, outros tendem a parar, dar uma pausa e ver o que acontece. Eu acabo tendendo para continuar, se está dando, assim, se as toxicidades são poucas. Mas o grande avanço mesmo veio, de fato, com o melanoma. E quando a gente fala dos subtipos, em especial, droga-alvo e tudo mais, porque achou uma mutação específica e a gente usa a droga que é direcionada para essa mutação, que é aquela que estimula o crescimento tumoral. Então, eu até falo, uma maneira leiga de falar, antes tratava todo mundo, colocava no mesmo balaio de gato. Entendi. E tratava com a mesma medicação. Hoje a gente entende quem é quem e dá um tratamento direcionado para, mesmo sendo o mesmo tipo de tumor. Olha só que maravilha. Essas descobertas, esse subtipo mudou totalmente, né? A oncologia. Exato. Mudou a oncologia, porque se estuda isso que a doutora Laís falou, a mutação é o quê? É ver o que tem dentro daquela célula doente que faz ela crescer. É um mecanismo que deixou ela doida. Então, entendi. O que essa alteração aí, se descobriu remédios que agem naquilo ali, entendi. Que é o chamados as terapias-alvo. Doutor, é exatamente isso. Não querendo te interromper, vocês falam de imunoterapia e terapia-alvo. Terapia-alvo, droga-alvo, que a doutora falou. Eu percebi, várias vezes vocês falaram sobre isso. Foi o grande avanço, essa imunoterapia, a terapia-alvo agora? Sim, com certeza. E é tudo muito novo. Eu entrei na residência, era uma coisa, no outro ano já mudou. Olha, e aí, só. Assim, todos os anos entram alguma coisa nova. Inicialmente era só quimioterapia, sim. Aí surgiram os bloqueadores hormonais, aí surgiu as vacinas, aí surgiu imunoterapia a partir da vacina. E quando a gente faz essa associação é porque teve um médico, ele era cirurgião ortopédico. O que ele fez? Isso muito antigo, Cooley. Ele injetou anticorpo de outros pacientes que tinham a doença em um paciente que tinha aquele tumor. E aí os tumores começaram a diminuir, porque tinha mais imunidade para atacar aquele tumor. Então,
mas basicamente a imunoterapia surgiu de vacinas que eram feitas com esses bacilos, esses anticorpos no passado, e aí veio a imunoterapia, depois veio a droga-alvo, meio que junto com a imunoterapia, e é exatamente isso que o doutor André falou. A imunoterapia, a gente consegue dar para um maior número de pacientes, porque todos temos um sistema imune com células de defesa, linfócitos T, B e tudo mais. As mutações, ela acontecem em um grupo menor de pacientes. Então, a gente testa o tumor, essa mutação específica que o doutor André falou, e a gente bloqueia ela. Bloqueando o tumor, para de crescer e até, por vezes, desaparecer. Aí, depois das drogas-alvos, aí agora a gente tem CAR-T-cell. O que mais, doutor André? Agora, surgiu também um avanço dos anticorpos, que os anticorpos é como se fosse um míssil, né, que vai lá e age... No câncer de mama, por exemplo, que a gente sempre dá um exemplo que é mais comum e a gente usa mais. A célula do tumor tem um negocinho na superfície lá que a gente descobriu. Aí a gente usa um anticorpo para aquilo. E agora tem um anticorpo ligado a um remédio, que é como se fosse um míssil com uma bomba, que ele vai lá e se liga. Então, esse foi um grande avanço que saiu muito na mídia esse ano, com uma droga nova que surgiu e que realmente está sendo usada muito para o câncer de mama. Que notícia boa para as mulheres, né? Exatamente, com uma grande resposta e ainda o lado melhor é que ele ampliou o tratamento, não só para um leque, né? Agora já usa para vários tipos de subtipos. Subtipos. E assim, é uma droga fantástica, até porque todo mundo com metástase cerebral que tinha esse tipo de tumor, no passado recebia a radioterapia no crânio para depois receber a droga. Hoje, os estudos trazem o dado de que essa droga alcança o sistema nervoso central, consegue reduzir lesões e alguns pacientes que vão necessitar da radioterapia ou não. Porque a gente sabe que a radioterapia também pode trazer toxicidade neurológica, o paciente ficar um pouco mais lento. Então, nessas perspectivas, são avanços que a cada dia mais trazem resultados que a gente não esperava. E é por isso, viver hoje, tratar muito bem para a gente ver o que tem amanhã. Só notícia maravilhosa, né? Nossa Senhora, é muito bom ter esse conhecimento, a gente entender que esse avanço é uma realidade, que está aí se desenvolvendo muito rápido. Então, eu acredito que em alguns anos a gente vai realmente poder falar da cura. Já existe a cura, já é uma realidade muito seguro, vocês falaram várias vezes aqui, mas assim, de algo mais concreto. Tem uma cura para esse tipo de câncer, para esse e vários outros. Porém, é muito bom saber disso, mas a prevenção ainda é o caminho, né? A prevenção, todo mundo precisa estar em dia com seus exames, fazer a sua parte da alimentação, atividade física, ter um estilo de vida favorável, né? O doutor sempre fala isso, estilo de vida favorável. Então, assim, a gente precisa realmente chamar essa responsabilidade de todos, mas ouvir tudo que vocês nos trouxeram de informação com qualidade, com segurança, de quem está diariamente ali lidando com essa situação e buscando alternativas cada vez melhores, é muito importante. Eu só agradeço mais uma vez por ter vocês aqui com a gente e nos ajudar a cada dia a poder fazer esse programa aí chegar mais longe, levando essas informações para os nossos telespectadores. Obrigada, doutor André Crepaldi, mais uma vez. Não fique tanto tempo mais longe aqui do nosso programa, senão nós vamos lá no Oncologue, viu, doutor? Tá ótimo. Obrigado pelo convite. Nós parabéns pelo novo, viu que ele novo não layout aqui. Faz tempo já, né? Aqui. E duplo a gente agora, adora né? um lugar chique, né, doutor André? Parabéns. Obrigada. E leva sua caneca, viu? Um presente olha, a sua pra caneca. Doutor, obrigada mais uma vez. Doutora Laís, olha, você é maravilhosa demais, adoro a sua participação. Vamos abrir uma agenda fixa às quintas-feiras só para te receber mais aqui, viu? Estou muito feliz de estar aqui de novo e eu falo que eu sou muito feliz de ter sido recebida na Oncologue para o doutor André. Eu fui lá e não fui nem nenhum outro lugar, mas pedi emprego na época, justamente por conta que acaba sendo uma missão que nós temos na Oncologue, todo mundo veste a camisa de tratamento humanizado com tecnologia. Então, é esse o mindset que existe dentro da clínica e todos vestem essa camisa.
precisa. Então, ele é muito visionário, a clínica acaba incorporando isso e aí trazem parceiros tão especiais quanto vocês. É sempre muito especial estar aqui. E aí eu vou ter que voltar, vai ter que porque voltar. eu estou sem nome na minha caneca. Doutora, olha, doutora, a gente não conseguiu no tempo hábil. Quando a doutora confirmou, nós não conseguimos. O doutor não faz isso. Doutora, olha, eu vou levar para você e lógico que não significa que você não vai voltar logo aqui, Combinado. viu? Mas eu vou levar a sua caneca personalizada. Gente, olha, muito obrigada mais uma vez por esse bate-papo maravilhoso. Muito obrigada por ter vocês aqui com a gente e até a próxima. Obrigado. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, que tem lá um conteúdo fantástico te esperando e você pode ter acesso a qualquer hora do seu dia e maratonar nosso programa, que tem muita informação, assistir esse programa que já está disponível no canal e se informar melhor sobre tipos de cânceres, porque a Oncolog faz a diferença aqui no Elga e Você. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.